Amados irmãos, amadas irmãs, sabendo que nós temos sentidos espirituais, talvez então venha a nós uma pergunta: como eu exercito esses sentidos espirituais? Como vou aprender a me exercitar? Então, é muito importante que nós vejamos que necessitamos de um treinador. Precisamos de um personal trainer espiritual para que nos ensine a como usar os nossos sentidos, que nos leve a exercitar sempre os nossos sentidos espirituais. Nós precisamos de alguém que venha nos treinar. Então, vamos agora na porção da palavra que fala a respeito desse treinador e desse treino, aquele que nos leva a fazer esses exercícios e nos orienta a fazer os exercícios de uma maneira correta. Para isso, vamos então para Hebreus capítulo 12, versículos de 9 a 11. Essa porção diz o seguinte: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Essa porção é uma porção maravilhosa. O versículo 9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Aqui fala dos nossos pais segundo a carne. Nos corrigiam. Essa palavra no grego é paideutes, que significa, esse corrigir significa instruir. Correção significa instrutor. Sabe, aquele que nos corrige é o nosso instrutor, é o nosso treinador, é o nosso professor e é também aquele que nos pune. Está vendo? Mas essa palavra corrigir, a ênfase está no lado positivo, não está no lado da punição, mas está no lado da instrução, do lado do treino. Assim como a palavra disciplina, que no original é paideia, que se refere a todo treino e educação infantil, e é empregada para quê? Para que possam cultivar os valores. Há instrução, há treino, há repreensão e há também punição. Essa palavra paideia, essa palavra disciplina, também significa o que? O treino, um cuidado. Então nós podemos ver, quando vemos um atleta que está sempre ali praticando exercício, nós sempre falamos, esse atleta é disciplinado. Ele não faz as coisas segundo a sua própria maneira, ele está treinando. Está vendo?
Então, disciplina e correção, no seu sentido original no grego, tem o seu aspecto positivo, que é elevado na questão da instrução, do treino, do ensino, da educação, do cuidado, da questão do cultivo dos valores. Tudo isso para que haja um crescimento nas virtudes, crescimento nos valores. Esse é o aspecto positivo da correção e da disciplina. E o lado negativo se refere à punição. Está vendo? Então vamos ver que nessa porção de Hebreus 12 nos fala uma coisa dos nossos pais e do nosso pai espiritual. É isso que está no versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Esse é um lado, que nos corrigiam, certo? Nos instruíam, nos ensinavam. E aqui diz, e os respeitávamos, também nos puniam, claro, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Isto é, nós ganharemos vida. Então nós vemos os pais segundo a carne, e temos também o Pai espiritual. Os nossos pais segundo a carne cuidaram de nós. Eles nos ensinaram para quê? Para que os nossos sentidos físicos fossem desenvolvidos de uma maneira adequada, para que nós pudéssemos então aprender, pudéssemos discernir o certo e o errado na esfera natural, na esfera humana. Nos ensinaram valores humanos, nos ensinaram o que era verdadeiro, o que era falso. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos o Pai espiritual. Os nossos pais, segundo a carne, nos ajudaram a desenvolver os sentidos naturais humanos. Mas o nosso Pai espiritual nos leva a desenvolver os nossos sentidos espirituais. Ele nos ensina, o nosso Pai espiritual nos ensina a respeito dos nossos sentidos espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês percebem? O nosso Pai é aquele que vem nos ensinar, é o nosso treinador. Os nossos pais, segundo a carne, nos ensinaram muitas coisas humanas. O nosso Pai espiritual nos ensina o que é espiritual. Os nossos pais, segundo a carne, nos ensinaram, nos levaram a desenvolver a nossa capacidade humana e física. O nosso Pai espiritual nos leva a desenvolver a nossa capacidade, os nossos dons espirituais. E isso é algo maravilhoso. Louvado seja o Senhor.